muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós nos reunimos para adorar o Senhor, glorificar o seu santo nome e agradecer pelas nossas vidas, por Ele ter nos escolhido, para que nós possamos dar frutos para louvor da sua glória. E nos preparou uma vida eterna a cada um de nós, nos dando o caminho através da sua palavra. Nós somos alegres, felizes, porque temos nosso Deus, nosso Pai, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. E nós queremos agradecer a Deus por essa manhã que Deus nos dá o presente, a oportunidade de mudança, de transformação, que seja um ponto de referência nessa manhã em nossas vidas, por tudo aquilo que nós estamos fazendo, e não está de agrado do Senhor, que através da sua palavra, de exortação, de amor, de correção, para que nós possamos trilhar esse caminho que é de paz, esse caminho onde nós sabemos, se vivemos ou se morremos, nós somos do Senhor. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. E abrisse a palavra de Deus, Mateus, capítulo 3, no versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amados, a primeira mensagem do Senhor Jesus, Ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E para nós permanecer nele, nós devemos estar com o nosso coração quebrantado, contrito, porque muitas vezes nós vivemos uma rotina, uma mesmice, e Deus quer de nós mudança, transformação. E quando o profeta João Batista, ele fala aqui sobre produzir frutos dignos de arrependimento. Os frutos dignos de arrependimento é uma mudança, é uma transformação. Se você arrependeu daquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, há uma mudança, e essa mudança ela produz frutos em nossas vidas. E muitas vezes nós estamos vivendo uma mesmice. A palavra de Deus diz que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Então que essa manhã nós possamos colocar diante de Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos junto dEle, para que nós temos uma nova vida. Essa é a oportunidade. Nós não sabemos amanhã, nós sabemos de hoje.
Se hoje Ele está nos dando essa oportunidade, que nós venhamos agradecer e nos arrepender de tudo aquilo que nós estamos fazendo, que não é do seu agrado. Nós esforcemos para permanecer nesse reino de glória. Amém? Glória a Deus. Pastor Samuel Suana. Nós conhecemos há mais de 30 anos, que andamos juntos, vai daí para lá. Sei que a coisa vai longe, né? Mais de 40, né? Então, história. O Samuel, ele era, no tempo de jovem, nós andávamos juntos aqui na região de Fernandópolis. E ele depois se casou com a Marta. E são pastores lá em Pindamonhangaba. Os dois, o casal, uma bênção. Eles escrevem essa revistinha da escola dominical, que a gente de vez em quando recebe aí, que a gente usa elas nas aulas, né? E são uma bênção. Eu lembro, até hoje não esqueço, quando a gente estudou ainda lá perto da rodovia, os profetas menores, que foi o Samuel que escreveu. Meu querido Samuel, seja bem-vindo. É uma honra para a gente receber você aqui e ouvir o que Deus tem para nos contar. Tá bom, querido? Amém, querido. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória Aqui a Deus. ou lá, fique à vontade. Fica aqui. Posso tirar a máscara? Fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui nesta manhã cultuando com vocês. Eu vim aqui ao interior, aqui em Fernandópolis, e recebi um convite para falar num encontro de casais ontem, numa igreja aqui em São José do Rio Preto. E aí eu entrei em contato com o pastor Anísio, dizendo: olha, eu vou estar aí na sua cidade. Na verdade, eu fiz esse procedimento porque eu estive numa cidade onde eu estava pregando, em Varginha, e o pastor reclamou que de vez em quando vai alguns companheiros da denominação na cidade e nem entra em contato com ele pregando lá. Eu falei: não, é justo eu aprender essa lição. Então, eu entrei em contato com ele. Eu, na verdade, nem estava pensando que pudesse pregar aqui nessa igreja. Estava apenas comunicando o meu companheiro querido sobre a minha presença aqui na cidade. E ele gentilmente: então você prega no nosso culto da manhã. Que Deus possa me usar nesta manhã, que aquilo que eu falar aqui possa servir de edificação para o teu coração, para a tua alma. Alegria poder rever o pastor Anísio, tantos anos, mais de 40 anos. Eu fui batizado com 14, já faço 57, então praticamente 43 anos. O seu sogro, o pastor Onias Cavalcante, né, foi muito companheiro do pastor Paulo Scarano, que foi o nosso pioneiro aqui na região. E assim, a gente tem uma grande alegria em ver que a igreja tem crescido, florescido, tem sido abençoada através do ministério do seu servo aqui neste lugar. Irmãos, fiquei assim muito feliz com o modo como o nosso irmão abriu o culto aqui, falando coisas tão importantes e desafiando o nosso coração a exaltar e glorificar o Senhor. Vocês estão de parabéns, é assim mesmo que a gente tem que fazer, aproveitar os nossos momentos para a gente cultuar, para a gente colocar o nosso coração sobre o altar de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Deus colocou no meu coração, enquanto eu estava pensando vir aqui à igreja, um texto e um assunto que está dentro do Sermão do Monte. Sermão do Monte vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7 de Mateus. Eu não vou falar sobre todo esse texto, é claro, não é um texto tão rico, tão abundante em tantos ensinos, mas Deus colocou no meu coração, dentro do capítulo 6, algumas coisas que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta manhã. Enquanto eu estiver pregando, eu gostaria que você lembrasse que os desafios que esse texto apresenta para você, ele apresenta também
para mim, a proposta que esse texto faz para você também faz para mim. Então, eu quero que você abra em Mateus capítulo 6, e nós vamos olhar aí, a partir do versículo 19, nós vamos caminhar um pouco por este capítulo. Eu vou fazendo algumas leituras aqui neste capítulo. Eu quero nesta manhã falar sobre a ambição do cristão. Pode ser que esse tema assuste um pouco, pastor Anísio. Mas ambição não é uma coisa pecaminosa? Na verdade, hoje nós temos uma linguagem de mercado, né, uma linguagem mais sofisticada, que fala sobre empreendedorismo, o ser empreendedor. Então a gente pode trocar, eu peguei essa expressão, a ambição do cristão, na exposição feita por Martin Lloyd-Jones, a mensagem do Sermão do Monte, e ali ele então classifica aqui o Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante, sobre a ambição do cristão. E aí eu gostaria de lembrar que você, como cristão, dentro da proposta do ensino do Sermão do Monte, o cristão, ele é um empreendedor. E na verdade a gente sabe como funciona a sociedade de consumo, como é uma loucura, né? O que acontece dentro da nossa sociedade sobre essa questão de ganhar, essa questão de investir, de de fazer a aquisição, de, enfim, a pessoa ir acumulando coisas, né? Capitalizando, o verbo capitalizar vem de capital. E eu quero, com os irmãos nesta manhã, pensar um pouco sobre essa questão do capitalizar, esta questão da ambição, essa questão do cristão ser um empreendedor. E quando eu coloco isso, eu coloco com muito temor, porque pode assim parecer que a gente está acusando, ao falar a gente está acusando o outro, mas na verdade nós vamos fazer a leitura do texto e ver o que é que o Senhor Jesus está querendo falar para nós nesses dias. Diz assim a palavra do Senhor, e eu leio aqui na Nova Versão Transformadora, uma linguagem que eu gosto muito. Diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros nos céus, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Se os seus olhos são bons, como uma lâmpada que ilumina, será como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles nem plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupa. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza
as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, como não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para cada dia o seu mal. E nessa versão, bastam para hoje os problemas deste dia. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude nesta reflexão, nesta manhã tão linda, neste ambiente carregado de adoração, com a Tua presença aqui neste lugar. Ó Deus, quando corações vieram aqui para serem alimentados com a Tua palavra, Senhor, ó Deus, eu peço que o Senhor me habilite com a Tua graça, com o Teu poder, para que eu comunique com clareza aquilo que o Senhor deseja falar ao coração dos meus irmãos, e que o Senhor seja glorificado com a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que esse texto coloca para nós é acerca dos tesouros. E, na verdade, quando nós paramos para pensar sobre este assunto, nós precisamos lembrar que a gente sempre está avaliando, nós sempre temos critérios para fazer medições, o que é mais importante, qual é o carro que é melhor, qual é a escola que é melhor, aonde a gente vai viver uma melhor qualidade de vida. Nós sempre estamos avaliando, nós temos um senso de avaliação bem aguçado, e algumas pessoas podem até não os tê-los, porém, geralmente o ser humano é assim, nós fazemos avaliações o tempo todo. Quando a gente fala de avaliação, nós estamos lembrando que nós estamos tentando perceber o valor das coisas. E eu quero aqui colocar que, na verdade, nesses últimos 40 anos, chegou dentro do contexto do contexto teológico, uma tendência que contaminou muitas pessoas com o entendimento acerca daquilo que é mais importante para a vida cristã. Até a década de 80, 70, 80, até o momento do milagre brasileiro, o que aconteceu? Os crentes, eles pensavam apenas nos céus, eles pensavam só na dimensão eternal, só na eternidade. Mas com a chegada, a partir da década de 80, alguns ingredientes, 70, 80, alguns ingredientes, eles começaram a contaminar a teologia, a contaminar o entendimento que os crentes tinham acerca das Sagradas Escrituras. E aí então começou-se, a partir desse ensino, a interpretação de muitos textos, que Deus vai dar o melhor, e eu não vou entrar neste mérito. Claro que Deus sempre nos dá o melhor, mas sempre a ideia do melhor aqui na terra. Então a gente foi perdendo aquela compreensão da verticalidade da fé, da verticalidade do propósito divino na nossa vida, e a gente foi horizontalizando esse propósito. A gente foi entendendo que o plano de Deus, ele estava restrito e confinado mais a essa dimensão, e depois a eternidade seria um detalhe a ser resolvido mais para frente, no pós-morte. Então, na verdade, aí nós começamos a produzir uma teologia, uma compreensão de que é assim, de que meu filho tem que fazer o melhor curso, porque tem que ganhar o melhor salário, que tem que estar empregado na melhor empresa. E nessa daí, muitos pais até mesmo deixaram de
nutrir e de abençoar os seus filhos, para que eles olhassem a beleza do próprio ministério, do santo ministério que seria pastorear, ser um missionário na África, onde não vai ganhar dinheiro, onde não vai viver com muitos recursos. Às vezes o menino disse, eu já ouvi isso, que o menino desejou ser um missionário, fazer um curso preparatório para ir ao campo missionário, mas os pais disseram, não, o nosso sonho com você é que você seja médico e que você ganhe muito dinheiro, que você fique por aqui por perto da gente, que todo domingo a gente churrasqueie juntos. Nada disso, não vá sofrer em África, coisa nenhuma. Então, queridos, olha bem como que as coisas elas foram modificando. Nós perdemos essa noção da verticalidade por conta de um veneno que entrou na panela do entendimento bíblico e envenenou a comida. Vocês sabem que um pouquinho de veneno, ele contamina a totalidade da coisa. Pois bem, e aí então o desafio que Jesus apresentou para os seus discípulos, ali naquele monte onde ele ministrou para os seus discípulos o Sermão do Monte, que equivale ao Decálogo, equivale aos 10 mandamentos lá da lei de Moisés, mas com uma superioridade muito grande, porque lá eram prescrições a serem obedecidas, mesmo que a pessoa não resolvesse obedecer. E aqui Jesus faz uma proposta, revendo aqueles preceitos e resgatando o princípio daqueles preceitos, irmãos. Se vocês puderem depois ler todo o Sermão do Monte, vocês vão ver que beleza encantadora. Lá tem assim, se a pessoa cometer um adultério, a lei diz que deve ser morta, mas eu vos digo que aquele que olhar com uma intenção impura, ele já está adulterando e pecando, porque Jesus trata com os motivos que estão latentes, que estão dentro do nosso coração e que vão desencadear em todo um processo comportamental da nossa vida, quer seja de buscas, quer seja de ambições, do tipo de empreendimento que nós estamos fazendo aqui na terra e o tipo de visão que nós desenvolvemos. Então, a primeira coisa que Jesus coloca, olha o que ele diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam, nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Isso aqui é muito, muito mal. Eu ouvi alguém testemunhando esses dias, pastor Anísio, que um pastor conhecido aqui desse oeste paulista, aqui nesse interior, ele foi capitalizando tanto, e ele tinha 15 imóveis, mas andava todo rasgado, um carro tão sujo, tão velho, tal. E um pouquinho antes da morte dele, ele fez um testamento, travando a venda de todo aquele negócio e dificultando a vida das pessoas que estariam aí administrando as coisas que ele acumulou. Irmãos, olha como que o coração estava apegado naquilo. Quantas brigas a gente vê entre famílias, principalmente na partilha de heranças, né? Quantas histórias terríveis que a gente ouve. Por que acontece isso? Acontece porque muitas vezes o coração, os valores mais valiosos, desculpem a redundância, né? Valores mais valiosos são as coisas terrenas, fruto dessa visão da nossa horizontalidade. A gente vai se apegando muito a esse mundo, a gente vai criando muitas raízes. Nós ouvimos muitas vezes, eu e o pastor Anísio, meu querido companheiro, o pastor Russell Shedd, falando para nós nas semanas OBPCs que o pastor Ivan levava. Ele sofreu um câncer no final da vida dele,
e aquele câncer foi destruindo a vida dele. E um amigo, um pastor batista da cidade de Atibaia, próximo da gente lá, já naquela região, sou do Vale do Paraíba, ali perto de Atibaia, ali naquela região, esse pastor pastoreando, perguntou para o pastor Shed: pastor Shed, o senhor foi um homem de Deus, ensinou tanta gente, abriu 2 editoras no Brasil, a editora Vida Nova, a editora Shed e tal, o senhor foi missionário em Portugal, deixou os Estados Unidos, um homem simples, nem televisão tinha, irmãos, para dedicar a vida dele para Deus. Olha bem, um homem que podia ter tanta coisa, e agora o senhor está aí sendo carcomido por esse câncer. O que o senhor me diz sobre esse negócio? Como que o senhor se sente depois de toda esta trajetória que o senhor percorreu servindo ao Senhor? Ele disse assim: Deus está fazendo um grande favor para este velho. Deus está desmamando, está me desmamando deste mundo. Olha bem, irmãos, e um homem que não se apegou a nada, um homem muito simples que não se apegou a nada, a não ser apegar-se ao ministério, ao ensino, à dedicação da palavra de Deus. Deus estava desmamando. Na verdade, quando se desmama é para a maturidade. O filho, quando é desmamado, ele ganha mais autonomia para se alimentar, para crescer, já não fica só com o leite que está ali retirando, sugando da sua mãe. Então a primeira coisa que esse texto coloca para nós é essa questão dos nossos valores. Como é que está o nosso coração? Eu faço uma pergunta nesse momento: como é? Meus pais não fizeram nada, não conseguiram nada, mas eu tenho que conseguir. Trabalha de manhã, à tarde, à noite, domingo que podia ficar com a família ali, junto, em comunhão, ou gastando um tempo para a igreja, ou servindo ao Senhor, participando de uma evangelização, está naquele afã, naquele desespero de ganhar um pouco mais e de investir um pouco mais, porque meu pai não teve, mas eu tenho que ajuntar para deixar para o meu filho. Pensa assim, não, porque depois que a gente vai embora, aí o povo fica brigando aí, porque na verdade quem esteve no processo dessa aquisição fomos nós e não eles. Então, se Deus abençoar você com alguns recursos materiais, Jesus não está negando aqui a possibilidade de ter um carro, a possibilidade de ter uma casa boa, mas Jesus está dizendo que não é para a gente ter isso como prioridade, irmãos, porque isso tudo passa. Vou contar uma historinha para vocês. Eu estava no seminário e aí um americano foi pregar lá. A igreja dele tinha recebido uma doação da funerária. Levaram lá uns 30 ternos para a igreja. Um monte de terno lá para abençoar os irmãos que não tinham terno. Mas acredita, tinha assim a cava do bolso, mas o terninho não tinha bolso. E a moral da história é que as pessoas que estão sendo sepultadas, elas não colocam nada no bolso. Olha que coisa impressionante, irmãos, impressionante. Aí aqueles irmãos enfiavam a mão assim, a mão ia lá embaixo. Mas por que é assim? É porque não se leva nada depois que morre. Mas na verdade nós temos uma grande oportunidade de pensar sobre quais são os maiores valores que nós podemos granjear aqui neste mundo. Eu gosto muito, pastor Anísio, de um texto que Jesus falou assim: granjeai amigos com o dinheiro da injustiça, porque quando estas vos faltarem, receberão eles nas mansões celestiais. Eu não entendi esse texto, mas o que significa isso? Sabe o que isso significa? Significa o investimento que nós fazemos no reino de Deus, o empreendimento. Todo terceiro domingo do mês, quando você pega daquele bolso que tem fundo, tá? Porque enquanto a gente está aqui tem fundo, né? Você tira assim a oferta, aleluia, Senhor, que essa vai para o campo missionário. Esse dinheiro, nossos valores monetários aqui, eles estão dentro de um sistema injusto, porque todas as economias do mundo são injustas.
elas quebram, elas estão relacionadas com inflação, com especulações e tal. Mas quando você pega esse dinheirinho da injustiça e você manda para o campo missionário, e lá aquele missionário vai ter agilidade para ganhar outras pessoas, o que vai acontecer? Quando você chegar nos céus, aquelas pessoas que converteram lá naquele país vão estar ali para te receber e te abraçar. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha a simplicidade do texto e o entendimento desse texto, irmãos. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos parar e pensar muito bem sobre o tipo de valor que nós temos ou que nós estamos querendo fazer a aquisição. Resista o jogo do mercado. O jogo do mercado é duro, irmãos. Quantas necessidades desnecessárias nós criamos. Entra no shopping, eu estou precisando, não estava. Eu estou precisando disso, não estava. Quando começou essa febre de R$1,99, essas lojinhas, a gente entrava, comprava tanta porcaria, tanta coisa, chave de fenda que o cabo despanava, quebrava lá e tal, e a gente dizia que estava precisando daquele negócio, porque eram necessidades que foram criadas na nossa própria mente. Nós somos criadores de necessidades, nós não precisamos de tantas coisas, irmãos. Aliás, nós não podemos olhar para a vida de uma forma coisificada. Por conta dessa coisificação da vida, nós acabamos coisificando pessoas. As pessoas acabam sendo coisas para nós. E as coisas, elas sempre têm uma função de satisfazer um prazer imediato nosso. Eu compro esse sabonete porque eu fico mais cheiroso, tal, mais gostosinho, não sei o quê. Esse shampoo deixa o meu cabelo assim mais sedoso, tal, não sei o quê. Aí a gente acaba transferindo esse jeito de avaliar as coisas para as pessoas também. As pessoas só são importantes para nós se elas satisfazerem o nosso ego, satisfazerem o nosso orgulho. Aí Jesus continua o texto, e aqui ele coloca uma coisa muito importante. Primeiro é o tesouro, segundo é a questão da nossa visão. Ele diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda a escuridão? Por que é que dentro de um contexto que Jesus, de um contexto temático acerca de finanças, tal, de empreendimento, Jesus fala da questão dos olhos, que os olhos são a lâmpada? Porque, na verdade, irmãos, nós avaliamos a partir das lentes que nós temos. Olha bem, nós avaliamos o valor das coisas a partir da lente, do modo como nós olhamos para a realidade. Lembra aquela experiência que aquele indivíduo era cego, e aí ele recebe um primeiro toque de Jesus, vai lá, lava, e aí ele volta, e Jesus diz assim: e aí, como que você está enxergando? Eu estou enxergando as pessoas como árvores, que estão andando, tal. Olha bem, a visão, veja bem como é que nós enxergamos as coisas. Vocês sabiam que a nossa visão depende, e aí eu não estou dizendo de visão ótica aqui, mas a visão que nós temos de mundo, isso se chama cosmovisão, visão do mundo. A visão que nós temos é uma visão fruto daquilo que nós ouvimos, fruto daquilo que nós lemos, fruto daquilo que nós trazemos no bojo da nossa formação, irmãos, da nossa formação. Então, por exemplo, se seu pai foi uma pessoa muito apegada a dinheiro, e olha, a gente tem que economizar tal, porque isso, e a gente não pode perder aquela coisa assim de segurar, isso acabou sendo uma informação que entrou na sua formação. E aí então isso acabou se tornando um ingrediente da lente como você olha para o mundo.
Então os nossos olhos, a nossa capacidade de enxergar, ela precisa ser uma capacidade de... todo mundo briga na hora da partilha da herança. Já pensou o crente dizer, eu não vou entrar nessa briga não, resolva aí como vocês querem, ficar do lado de fora, vai ser mais tranquilo para o meu coração. Eu libero a bênção para vocês, se tinha parte aí nessa fazenda, eu não quero entrar nessa briga. Quem é que faz isso? Olha bem, mas aí todo mundo está brigando, aí todo mundo vira inimigo, aí todo mundo... Olha bem, então a nossa lente, o jeito que nós olhamos para a realidade e para aquilo que é mais valoroso ou menos valoroso, faz parte dessa coisa chamada cosmovisão. Cosmovisão, um conceitinho bem legal, as lentes através das quais nós enxergamos o mundo. Então, nós não podemos enxergar só o mundo horizontal, nós precisamos enxergar o mundo de Deus, o céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você fica feliz com isso? Que Jesus te dá um novo óculos depois que você se converte? Mesmo que a lente esteja um pouco embaçada, mas aí no processo da santificação, no dia a dia com Cristo, lendo a Bíblia, orando, essa lente vai sendo desembaçada para você enxergar a realidade como ela precisa ser enxergada. Então isso é maravilhoso, meus queridos. Eu fico tão grato a Deus pelo ensino do Sermão do Monte, pastor Anísio. Uma coisa tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo, e que mexe com o profundo do nosso ser. Jesus não está proibindo o acesso aos bens materiais, mas Jesus está falando do cuidado do coração. Irmãos, cuidem do coração de vocês, não permitam que os vossos corações se contaminem com a sedução das riquezas. Lembra a parábola da semeadura? Aquela semente que caiu entre as pedras, cuja semente germinou rapidamente por conta do calor da rocha que estava lá. Tinha uma camadinha de terra muito fininha por cima, úmida, e o calor daquela rocha fez a semente brotar. Mas daí um pouco aquela plantinha morreu. Sabe por quê? Porque muitas vezes o coração, o evangelho chega, e aí Jesus diz, a preocupação com as riquezas e a sedução do mundo matou a semente. Não permita que essas coisas matem a semente do evangelho e impeçam que no teu coração se desenvolva o processo da graça completamente, o ciclo completamente, para que você seja habilitado para a eternidade. Deus está me desmamando deste mundo. Meus irmãos, quem olhava para aquele homem dizia, esse é o santo Russell Shedd, e ele ainda dizendo que tinha coisas que precisavam ser resolvidas. E aí então o versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha, o tesouro vai para a lâmpada e agora volta para dinheiro. Na versão mais antiga, eu gosto da versão corrigida, diz, ninguém serve a Deus e a Mamon. Mamon era uma ideia pagã de uma divindade representativa do dinheiro. Já pensou, irmãos? Quem gosta demasiadamente de dinheiro, quem é escravo de dinheiro, quem olha a vida apenas na perspectiva monetária, está debaixo, numa condição servil do dinheiro. E aí Jesus diz que esse dinheiro, ele se transforma, na verdade, no senhor da pessoa, e ele ocupa o lugar de Deus na vida dessa pessoa.
Quem manda na nossa vida? A que Senhor nós estamos servindo? Irmãos, vocês sabem que o mercado, a palavra mercado, ela é uma palavra muito forte, muito poderosa. Porque é que o petróleo subiu por conta do mercado, a cotação do dólar, por conta do mercado. Toda hora a gente ouve essa palavra. Nós precisamos prestar atenção. Nós não podemos desenvolver vida cristã à luz do mercado. Nós não podemos criar dinâmicas evangelizadoras na visão do mercado. Olhar para pessoas a partir do tanto que vai entrar de recursos na igreja. Não, irmãos. É claro que a igreja precisa, pastor Anísio. Todos nós precisamos. A gente só consegue mexer, criar lugares tão bonitos como esse. Gente, vocês estão de parabéns. Tão bonito. Quando eu crescer eu quero ser assim, pastor Anísio. Mas, na verdade, nós não podemos evangelizar apenas por conta disso. O resultado não é esse. E aí na África, onde se investe e não tem retorno monetário, retorno financeiro, mas tem retorno de vidas, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado em perceber em que senhorio, a que senhorio nós estamos submetidos, ok? É melhor e é necessário nós estarmos sob o senhorio de Cristo, sob o senhorio de Deus. Todas as coisas precisam ser, meu querido irmão, feitas para a glória de Deus. A finalidade de Deus para a nossa vida foi a sua glória. Qual é a razão da nossa existência? É que eu construa um nome, que eu seja a pessoa mais conhecida na cidade, que eu ganhe muito dinheiro, que eu faça muitos investimentos. Não! A finalidade da nossa vida, quando Deus nos criou, Ele nos criou para louvor e glória do seu precioso nome. Gosto desse ensino em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, 3 vezes diz isso, para louvor da sua glória, e ali se refere à Trindade, ao Pai, ao Espírito Santo e por último ao Filho. Olha bem, então na verdade a nossa vida tem que interessar à glória de Deus, a glória de Deus, irmãos. E para finalizar, depois que a gente pensa essa questão dos valores, a gente tem essa luz correta para enxergar a realidade, a gente avalia a que Senhor nós estamos servindo, a gente pode administrar com maior facilidade a ansiedade do nosso coração. E vocês sabem que a ansiedade é a doença do século, irmãos. É a doença do século. As crianças já nascem ansiosas porque elas veem o estresse dos pais correndo, 2 atividades, 3 atividades, aquele frenesi, ninguém come na mesa porque um sai, outro entra e deixa o prato feito e tal, e leva no micro-ondas aquele negócio e já não tem mais tempo. As crianças já nascem estressadas. Irmãos, nós estamos vivendo dentro de uma geração doente. Na nossa cidade, eu não sei aqui, mas na nossa cidade, nesse último ano, explodiu o aparecimento de farmácias na cidade. A minha esposa fica olhando, mais uma, e grandes lojas, irmãos, lojas lindas, com fachadas lindas, porque isso é um mau sintoma. A nossa geração está doente. E aí a correria toda está relacionada com o ter. A vida simples, aquela coisa da taramelinha, né? Lá, você vira lá na roça onde eu morei, tinha aquela tramela por dentro e um araminho por fora. Quando a gente saía, minha mãe ia fazer compra, puxava um araminho assim, enrolava ele. Aí quando lá naquele lugar onde enrolava e desenrolava, quebrava, trocava o araminho.
Hoje não, irmãos, a nossa vida hoje ela é muito complexa, não apenas nesse sentido de segurança, mas também no sentido de informação. Irmãos, quando eu comecei a usar o WhatsApp, eu comecei a ficar doente toda hora que ele apitava ali. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou deixar num silencioso aí, porque pelo menos eu não fico ouvindo esse barulhinho. No ano de 2019 eu tive síndrome de burnout, um esgotamento. 50 dias eu fiquei amuado, irmãos. Ia para a igreja para dar a bênção apostólica, mas mesmo assim ia com medo assim, irmãos, por conta disso, por conta de um esgotamento que eu tive. E a partir daquilo eu comecei a rever muitas coisas relacionadas com a minha vida, muitas coisas, gastar mais tempo com pessoas, observar mais as coisas simples, parar um pouco com a agitação. Tem casamento que está se quebrando lá, deixa, Deus vai cuidar, não sou eu que vou reformar aquele casamento, eu faço o que posso, mas não vou ficar a noite toda aconselhando na minha mente, né? Porque às vezes o pastor fica lá aconselhando o casal que está se arrebentando, na cabeça dele, ele não descansa. Aí eu falei, Senhor, me ajuda, graças a Deus, irmãos, eu estou vivendo um momento muito importante da minha vida, produzindo menos. Depois daquilo parei de escrever um pouquinho, porque também aquele trabalho exaustivo, o ano de 2018 eu escrevi 3 obras, irmãos. Foi assim, eu não falo isso com orgulho, mas era aquele desespero, eu tenho que escrever esse, tenho que escrever aquele e tal. Aí dá um tempo, a minha esposa, você precisa voltar a escrever. Vai ter o tempo de voltar, espera mais um pouquinho, fica tranquilo, eu sei como é que funciona o negócio aqui. Então, queridos, eu estou falando isso porque, na verdade, se a gente observa esses valores, essa orientação, a gente vai lidar com menos estresse, mais na simplicidade. Não tem tudo, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. Esse gostaria de ter faz parte do jeito de olhar para a realidade, mas eu tenho o que é necessário para o suprimento das minhas necessidades. Olha só, aí entra a gratidão, aleluia. Pardal não fica fazendo uma casa com fio de ouro, ele nem tem preocupação. Você olha para a casa do Pardal, tem pena de grama, pena, não sei o que, tal, tudo enfronhado lá, aí não tem lá um fio de prata para enfeitar o bercinho da minha criança. Olha bem, irmãos, não tem, mas está vivendo tranquilamente e tal, e nem sabe onde é o depósito, o armário do cereal. De repente pinta um grilo lá, aleluia, glória a Deus. É assim, irmãos. Oh, meus irmãos, e é isso que o texto está dizendo. E as flores também, né? Elas crescem sem que tenha um jardineiro ali, senão o jardineiro lá de cima, né? Morei na roça, tantas vezes eu passava em alguns lugares assim, com aquele canteiro de lírios tão bonitos. Meu Deus, aqui nesse lugar, quem plantou, quem cuidou, e aquela coisa linda ali. Então, queridos, era essa palavra que eu queria deixar para vocês nesta manhã. Espero que você tenha sido abençoado e que isso seja uma provocação para você continuar pensando na importância de avaliar, de avaliar corretamente, olhar corretamente, servir corretamente e viver corretamente. Esses 4 verbos, eles podem ser vistos nesse texto. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus te use, que Deus faça de você uma ferramenta de bênção para a vida de outras pessoas, no nome precioso de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Então chega aqui pertinho de mim, glória a Deus. Ora lama seremiala rachia. Ô Senhor, muito obrigado por este tempo que nós ficamos aqui na tua casa, que estamos aqui, Senhor, adorando a ti, aleluia, pensando na tua palavra, no ensino genuíno do Sermão do Monte, que é uma lei, uma referência para o nosso coração. Abençoe esta igreja, Senhor, estas famílias
que aqui estão cultuando, Senhor, que possam ser valorosas, que possam acumular tesouros, que possam ser grandes empreendedores, ó Deus, não olhando para a horizontalidade da vida, mas vivendo na centralidade do teu propósito. Bendito Deus, que todos nós busquemos o reino do Senhor e a sua justiça, pois temos certeza que todas as demais coisas nos virão e suprirão as nossas necessidades. É assim que nós oramos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.